Vamos lá, no livro de Mateus, capítulo 13, e versículo de número 1. Hoje eu dou início a uma série de pregações sobre as parábolas de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus: tendo Jesus saído naquele dia, ensinava junto ao mar, e ajuntou-se a ele muitas pessoas, e Jesus entrou num barco e se assentou, e ensinava na beira da praia, e disse-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e ele continua: e vieram as aves e a comeram. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra suficiente. Logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, dando fruto. Uma semente produziu 30, a outra 60 e a outra 100. Somente até aí. Levante a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso e eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Senta aí com a sua Bíblia aberta, e nós iremos tratar sobre muitos textos, e eu queria que você prestasse atenção. Jesus Cristo, ele foi um especialista em contar parábolas. As parábolas de Jesus traziam verdades profundas em uma linguagem simples, porque o povo que ouvia Jesus não eram os escribas. Quem eram os escribas? Aqueles que escreviam a lei de Deus, que eram conhecedores da palavra de Deus. Não eram os fariseus, um grupo de pessoas extremamente inteligente. A maioria dos que seguiam a Jesus, inclusive os seus discípulos e posteriormente apóstolos, eram homens comuns. Uns eram pescadores. No meio daqueles que ouviam a Jesus tinha agricultores. Então, se Jesus Cristo ele falasse em uma linguagem eloquente, aquelas pessoas humildes não iriam entendê-lo. Então, o que Jesus fazia? Jesus contava parábolas. O que são parábolas? São histórias contadas em forma de figuras. Jesus contou ao total, como está registrado nos evangelhos, irmã Maria, 48 parábolas. Essa parábola que nós acabamos de ler é a primeira delas contada no livro de Mateus. Mas por que Jesus ele falou em parábolas? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, número 78. Salmos de número 78 e versículo de número 2. Salmos de número 78 e versículo de número 2. É uma profecia que foi profetizada e predita 1000 anos antes de Jesus se manifestar. Veja só o que está escrito, Salmos 78 e o versículo de número 2. Diz assim: abrirei a boca em parábolas e ensinarei enigmas ou ensinos da antiguidade. Então Jesus ele falava em parábolas para se cumprir as escrituras, para se cumprir a palavra de Deus, porque tudo que Jesus fez foi para cumprir aquilo que tinha sido dito a respeito dele. Domingo agora, inclusive, eu vou trazer a parte divina de Jesus, em que muitas profecias se cumpriram. Então, o salmista, quando ele escreve o Salmo 78,
e ele diz assim, abrirei a minha boca em parábolas. Ele está profetizando sobre Jesus Cristo. Então é por isso que Jesus falava em parábolas. E ao falar em parábolas, Jesus tinha dois propósitos, dois objetivos. O primeiro deles era, ao falar em parábolas, que os seus discípulos, aqueles que lhe pertenciam, pudessem entender os mistérios do reino de Deus de forma simples. E o segundo objetivo era que aqueles que rejeitavam o Evangelho recebessem a condenação. Por quê? Porque ouviram a palavra, mas não creram na palavra. Ouviram a palavra, mas não praticaram a palavra. Foi o que Isaías falou. Quer ver? Abre aí Isaías capítulo 6 e versículo de número 9. Então, dois objetivos tinha ao Jesus contar as parábolas. O primeiro deles, para que o seu povo, os seus discípulos, os seus eleitos pudessem compreender, Carol, os mistérios profundos do reino de Deus de forma simples, e também como um selo de condenação na vida daqueles que rejeitariam o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Isaías capítulo 6 e versículo de número 9. Olha o que o profeta Isaías, ele fala também a respeito das parábolas que Jesus, o nosso Senhor, ele iria contar. Veja só, Isaías capítulo 6 e versículo de número 9 diz assim: então disse ele, vai e diga a este povo. Ele continua, vocês ouvem, mas não entendem. Olha só, ele continua, vocês veem, mas não enxergam. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham eles com os seus olhos ouvir, aliás, com os seus olhos verem, e com os seus ouvidos ouvirem, e com o seu coração entenderem e se converterem dos seus pecados. Então, Isaías, ele está dizendo assim, o povo, ele vê, mas ele não presta atenção ao que Jesus estava falando. O povo, ele ouve, mas ele não entende o que Jesus está querendo dizer. Então a parábola, ela é exatamente para isso. E Jesus, aqui no capítulo 13, ele começa a dizer, imagina a cena, que cena linda. Jesus, aquela multidão de pessoas na beira da praia. Aí Jesus, ele entra dentro de um barco, e a Bíblia diz que ele senta. Jesus tinha esse hábito. No livro de Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus, ele pede o barco de Pedro emprestado para poder ensinar ao povo. Aqui em Mateus capítulo 13, Jesus entra dentro do barco, ele senta dentro do barco, porque o vento que soprava automaticamente tinha a capacidade de espalhar a sua voz, levar a sua voz mais longe. E Jesus começa de forma muito simples, dizendo: o semeador saiu a semear. Era uma sociedade totalmente agrícola. As pessoas, elas plantavam para comer, elas plantavam para viver, elas plantavam para se alimentar. Então, irmã Maria, a linguagem de Jesus era uma linguagem compreensiva. Ninguém ficava sem entender, todos conseguiam pelo menos ouvir aquilo que Jesus estava ensinando. Aí Jesus diz: e uma parte das sementes caiu na beira do caminho. E quando essas sementes caíram na beira do caminho, veio os pássaros e roubaram elas. E Jesus continua: a outra parte das sementes caiu em uma terra que não era tão profunda. Ela logo cresceu, mas quando veio o sol, ela logo secou-se, porque não tinha raiz. Aí Jesus, ele continua dizendo: a outra parte caiu entre os espinhos.
espinhos, e ela foi sufocada pelos espinhos, de forma que não pôde dar o seu fruto. A outra parte, ela caiu em terra boa, e uma semente produziu 30, a outra semente produziu 60, e a outra semente produziu 100. Quando Jesus ele conta sobre estes 4 tipos de solos que recebem as sementes, os discípulos não compreenderam. Os discípulos até questionaram. Quer ver? Veja só, Mateus capítulo 13, a partir do versículo de número 10. Olha o que diz: e juntando-se a ele os discípulos, disseram: por que o Senhor fala por parábolas? Jesus já tinha contado a parábola. Agora os discípulos se juntam, Rodrigo, na volta dele e perguntam assim: tá, mas por que agora o Senhor está contando em parábolas? Até pouco tempo atrás o Senhor ensinava por meio de doutrinas. Um exemplo, quando Jesus no capítulo 5 de Mateus ele fala sobre o sermão da montanha, ou ele prega o sermão do monte, foi um sermão mais doutrinário, com princípios doutrinários. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Agora Jesus ele muda totalmente, e ele começa a ensinar por meio de parábolas, por meio de enigmas, como diz o Salmos 78, versículo 2. Então, quando ele contou essa parábola, não sei se foi a primeira que ele contou, mas aqui no Evangelho de Mateus é a primeira registrada. Os discípulos vão até ele e eles fazem uma pergunta: mestre, por que o Senhor ensina em parábolas? Aí veja, versículo 11, a resposta de Jesus. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Jesus explica de forma clara: a vocês que me pertencem é dado conhecer os mistérios daquilo que é o reino dos céus. Aí na continuação ele diz assim, ó: mas a eles não lhes é dado. Por quê? Porque se cumpre o que Isaías falou: tendo ouvido, eles não ouvem. Aliás, eles não entendem, porque ouvir todos ouviam. Tendo ouvido, eles não entendem. Tendo olhos, eles não enxergam. E a palavra não lhes entra no coração, e eles não a compreendem, e eles não se arrependem, e eles não são perdoados, e eles não são salvos. Então aqui Jesus ele diz aquilo que eu falei no início, o propósito das parábolas. O primeiro deles: a voz quem? Aqueles que creem em Jesus, aqueles que pertencem a Jesus, aqueles que, como diz João capítulo 3, não pela vontade do homem, nem pela vontade do sangue, mas pela vontade do Pai que está no céu, são filhos de Deus. Então aos filhos de Deus é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a quem não crê, não lhes é dado. Aí Jesus continua, ele diz assim, ó: porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Ou seja, aquele que recebe a palavra de Deus, quanto mais ele recebe, mais ele receberá. Quanto mais ele tem, mais ele terá. Quanto mais ele busca, mais ele encontra. Quanto mais ele bate, mais a porta se abre. Quanto mais ele procura, mais ele acha. E ao que não tem, até o que tem, ou seja, aquela sementinha que caiu na beira do caminho, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, até aquela palavra, aquela pequena palavra que como uma semente caiu na beira do caminho, o maligno ele vai lá e ele arranca da mente da pessoa. E depois eu vou trazer a explicação da parábola. Aí Jesus ele diz assim, ó: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e não compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías. Aquela profecia que nós lemos
no capítulo 6 e no versículo 9. Então neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvis e não compreendeis. Aí ele continua: e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Aí Jesus diz assim no versículo 14: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus está dizendo: aquele que tem o privilégio de compreender e crer para a salvação é bem-aventurado, porque ele ouve e compreende. Por isso que Jesus fala assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. João falou muito isso no livro de Apocalipse. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas esse ouvir não é meramente entrar pelos tímpanos, esse ouvir é entender ou entender. Eu me lembro que quando minha mãe estava falando algo sério comigo, ela dizia assim, ó: tu ouve o que eu estou te falando, mas não que eu era surdo e não tinha ouvido o que ela tinha dito. Não, ela estava dizendo em outras palavras: tu presta atenção naquilo que eu estou te dizendo. Por isso que Jesus falava: bem-aventurado aqueles que ouvem, ou quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou em outras palavras, preste atenção naquilo que Deus está falando, preste atenção naquilo que Deus está dizendo. Aí o Senhor Jesus ele continua: porque em verdade eu vos digo que vós, veja só, porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Aí ele diz assim, ó: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então Jesus, ele traz toda, primeiro, uma introdução da parábola. Primeiro ele ensina em público a parábola, depois ele chama os discípulos e ele diz o porquê que ele ensinava em parábolas, e um pouquinho mais reservado, ele traz a explicação da parábola. E olha o que diz, versículo 19, aqui já é a explicação. Versículo 19, da primeira parábola que Jesus contou. Qual foi a primeira parábola? Que a semente, Rodrigo, ela caiu aonde? Na beira do caminho. E o que aconteceu com essa semente que caiu na beira do caminho? O pássaro veio e roubou. Veja só, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Veja só, no seu coração, este é o que foi semeado no pé do caminho. A pessoa vem na igreja, a semente, porque o que Jesus estava querendo dizer quando ele diz assim, ó: eis que o semeador saiu a semear? Ele estava falando em figuras. Imagina a figura de um homem que carrega no lado aqui um alforje, e esse homem ele começa a pegar com as mãos um punhado de sementes, e ele vai fazendo assim, ó, e ele vai jogando. Ele não sabe em que solo ou o que tem debaixo da terra. Ele simplesmente está com o seu alforje e ele está pegando os punhados de semente e ele está as lançando. Então, veja só, Jesus diz assim, ó, que aquela que cai na beira do caminho, o maligno ou o pássaro, quando Jesus contou a parábola, vem e arrebata. A pessoa está aqui na igreja, a semente da palavra, ela está sendo lançada, e enquanto a palavra está sendo lançada aqui dentro da igreja, ela está caindo no solo dos corações. Mas às vezes a pessoa ela bota o pé da porta para fora e vem o maligno
às vezes em algo que a pessoa vê, às vezes em algo que a pessoa fala, às vezes num convite que a pessoa recebe. Quer ver um exemplo? Vou usar aqui outra parábola. Um homem veio na igreja, e esse homem, ele ouviu a palavra, e quando ele estava voltando para casa, ele viu um amigo, e esse amigo estava tomando uma cerveja, e ele também bebe cerveja, e o amigo diz para ele: eu tenho uma cerveja aqui geladinha para você. Ele vai lá e toma aquela cerveja. Então é mais ou menos isso, de uma forma clara e simples, que Jesus está querendo dizer. A pessoa recebe a palavra, mas por uma desatenção, por uma falta de vigilância, às vezes no olhar, no falar, ou no ver, ou até no praticar, o diabo vai e ele arrebata a palavra que nem entrou no coração, simplesmente caiu na terra. Por isso que quando você sai da igreja, você precisa ter muito discernimento. Um dia Deus, eu estava orando aqui, Deus falou assim: tudo que você recebe, o pássaro vem e rouba quando você sai da igreja. Falei: por que, Senhor? Aí o Senhor me ministrou ao meu coração: você fica aqui 1 a 2 horas orando e lendo a Bíblia, mas quando você começa a ver jornal, começa a ver aquilo tudo aquilo que você aprendeu na igreja, você esqueceu. Então é um pássaro que veio na tua mente e roubou tudo aquilo que foi semeado, tudo aquilo que foi plantado. Por isso que, infelizmente, as sementes, nem todas elas dão frutos, mas não é por causa do semeador, não é por causa da semente, é por causa do solo. Então você tem que ser prudente. Quando você recebe a palavra de Deus, cuide, para que o maligno, ele não venha e roube de você. Um exemplo: você está aqui na igreja, você ouve a palavra ela cai no solo, aí você chega em casa, liga a televisão, bota um filme e lá tem uma cena pornográfica. Aquilo que foi semeado na sua mente acabou de ser arrancado pelo maligno. Você recebe a palavra, mas você abre o seu celular e você começa a passar nos rios, e aí você começa a ver coisas profanas. Então naquele exato momento, um pássaro, ele está vindo na tua mente e ele está roubando tudo aquilo que foi semeado. Você recebe a palavra, mas você sai da porta da igreja, você fala às vezes do irmão da igreja, ou do pastor, ou de quem quer que seja. O pássaro veio e roubou tudo aquilo que foi semeado na sua mente. Por isso que o pássaro, segundo o que Jesus explicou, é o próprio diabo. Porque o único meio para que um coração se converta é através da palavra. O apóstolo Paulo disse em Romanos: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então quando a palavra ela não entra no coração, não tem como ela produzir fé, e aonde não há fé, não há salvação. Aí Jesus continua, e ele diz assim: ó, porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Veja só a explicação de Jesus. A pessoa, ela ouve a palavra e ela recebe com alegria. Meu Deus, que palavra abençoada! Aquele pastor ali é um anjo. Aquele pastor ali, obrigado, tá, querido? Aquele pastor é uma bênção. Aquele pastor ali é um homem de Deus. Aquele pastor ali é uma bênção do Senhor, né? Aquela palavra ali foi para mim, Deus falou no meu coração. Até recebe com alegria. Meu Deus, aquela é a igreja que eu vou morar lá dentro agora. Aquela é a igreja que eu vou congregar, que eu vou fazer parte. Então a pessoa até recebe a palavra, irmão Juarez, com alegria. Mas veja o que Jesus diz, e ele continua: mas não tendo raiz, antes é de pouca duração. Aí ele diz assim, ó: e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, ou logo desanima, se afasta, nem na igreja mais vem. Por quê? Porque recebeu com alegria, mas não tinha raiz. Quando veio a provação, quando veio a luta, quando veio, Rodrigo, a adversidade, aquela semente ela não tinha raiz. Obrigado, tá? Aquela semente ela não tinha raiz. Ela não ia produzir
não é quando nós recebemos a palavra, é quando nós, diante de uma dificuldade, permanecemos firmes na palavra. A angústia vem e logo a pessoa, ela desanima, e não pode ser assim, porque a semente, ela precisa produzir. Só que aquela que caiu em um solo pedregoso tinha pedra, não era só terra, a terra era rasa, ou seja, a pessoa, ela recebe. Eu já faz 12 anos que sirvo a Deus, e eu vi muitas pessoas que elas foram do céu ao inferno em instalar de dentro, pessoas que de crente a profana também em instalar de dentro, porque quando veio a angústia, quando veio a provação, a pessoa, ela logo esmoreceu. E não pode acontecer isso conosco. Diante da perseguição, diante da luta, diante da adversidade, nós temos que ficar firmes, nós temos que continuar. A luta, ela não pode fazer com que a sua fé desfaleça. Aí Jesus, ele continua dizendo assim, ó, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Uma coisa eu percebo, irmãos, é que todos eles ouviram a palavra. Todos ouviram a palavra. Foi a mesma palavra, foi a mesma semente. A diferença era o solo que estava recebendo a palavra. Domingo eu estava pregando aqui, e graças a Deus veio bastante pessoas, eu nem consegui falar com todos, mas quando eu estou aqui lançando as sementes, eu estou lançando para todos. Eu não estou com pensamento em A, B ou C, eu estou lançando as sementes da palavra, e as sementes, elas estão entrando nos corações, e a única coisa que eu posso perceber, porque nós percebemos, porque eu não conheço os corações, eu consigo perceber quais são os solos com o passar do tempo. A gente vê pelos frutos, Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. Nós vemos qual era o tipo de solo que estava recebendo aquela semente que o semeador estava plantando. Então agora Jesus diz, uma semente caiu no meio dos espinhos, mas Jesus diz assim, ó, ela foi sufocada pela sedução das riquezas e os cuidados deste mundo. Em outras palavras, servir a Deus é uma tarefa muito difícil. Como é que eu vou servir a Deus no meu trabalho? Vão zombar de mim. Como é que eu vou dar um bom testemunho no meu trabalho, na minha escola, dentro da minha família? Então, a sedução deste mundo sufoca a palavra. A pessoa, ela diz assim, não tem como ser cristão. Eu não quero ser cristão, porque Jesus falou que tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, tem que perdoar até quem nos ofende, tem que falar bem de quem fala mal de nós, tem que abraçar quem nos... Não, isso aí não é para mim. Esse negócio aí de dar outra face, muito pelo contrário, eu dou a outra mão se bater numa da... Não, isso não é para mim. Ser cristão não é comigo, é a sedução deste mundo. Eu tenho falado constantemente que a vida cristã, ela é uma vida diferente. Eu levo a minha esposa todo dia no trabalho, e todo dia eu vou discipulando ela, todo dia eu vou ensinando, seja do que ela tem que fazer no trabalho, como é que ela tem que se portar com os irmãos, como é que ela tem que trabalhar na igreja, porque ser cristão é diferente. Ser cristão é contrário à natureza humana. Ser cristão, queridos irmãos, é exatamente o que Jesus está nos ensinando, porque ser cristão exige tomar uma cruz e seguir Jesus. E a nossa fé, ela é provada na nossa caminhada com Cristo. Quando eu recém tinha sido alcançado pela graça de Jesus, foi no meu tempo de escola. E lá dentro da escola eu era chamado de tudo que você imagina, e eu recebi todas as coisas. Ô pastor, chegava na sala de aula, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, meu irmão. E aí, pastor, vai ler o que hoje?
E ali eu lutava, porque eu já não era mais o mesmo homem, eu tinha nascido de novo. Já não era mais a mesma criatura briguenta, folgada, arrogante, orgulhosa, não. Aquela criatura já tinha sido sepultada, era um novo homem. Eu tinha uma cruz para carregar. Eu precisava dar um bom testemunho. Eu não podia permitir que os desejos desse mundo ou os cuidados deste mundo sufocassem a palavra de Deus no meu coração. E ali começou meu ministério, pregando a palavra dentro do banheiro, ensinando o evangelho, sendo zombado, chacotado, mas permanecendo firme, amando até que eles se riam de mim. E depois eu sou tão bom que eu consegui fazer amizade com todos, e todos gostavam de mim, né? E o pessoal da sala, ora aqui por mim, pastor. Ou iam lá ouvir a palavra, mas eu tinha uma cruz para carregar. Então, queridos irmãos, essa semente, ela não deu frutos porque ela foi sufocada pelos cuidados desta vida. Não esqueça que você é cristão. Não esqueça que você tem uma cruz para carregar. Não esqueça que Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é ser cristão. Aí Jesus, ele continua e ele diz assim: e essas coisas sufocam a palavra e ela não dá frutos. Aquela pessoa também que só quer enriquecer, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para buscar Deus, não tem tempo para se santificar. Então a palavra, ela se torna infrutífera, ela não cresce, ela não dá frutos. E a palavra de Deus no nosso coração, ela tem que dar frutos. Jesus, ele contou uma parábola também, e ele diz assim: que tinha uma árvore que não tinha dado frutos, e o dono daquela árvore iria arrancá-la e iria queimá-la. Aí Jesus diz assim: mas foi pedido que dessem mais um tempo para ver se aquela árvore daria fruto. Caso contrário, se não desse fruto, ela seria lançada nas trevas exteriores. Então a nossa vida cristã é nós darmos frutos para a glória de Deus. Então não permita que nada venha sufocar a palavra do Senhor. Você tem uma cruz para carregar. Jesus carregou a sua cruz, os apóstolos carregaram a sua cruz. A vida cristã, ela não é uma vida fácil. A vida cristã exige renúncias. Amar o inimigo, perdoar quem nos ofende, amar quem nos odeia, orar por quem nos persegue. Se pedir a nossa camiseta, dê também o terno. Se pedir para andar 1 quilômetro, ande 2 quilômetros. Aí Jesus, ele conclui esta parábola no versículo 23, e ele diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Ou seja, a pessoa, ela ouve e ela compreende. Aquela palavra é como uma flecha que rasga o seu peito, que entra dentro do seu coração. Aí ele diz assim: e esse é o que dá fruto. Um produz 100, o outro 60 e o outro produz 30. Perceba que dos 4 solos, só um produz um fruto. Um não chegou nem a crescer, já foi roubada pelos pássaros, já foi roubada pelo maligno. A outra cresceu, aí Jesus explicou, é aquela pessoa que recebeu a palavra com alegria, mas quando veio a dificuldade, esmoreceu, desanimou, abandonou a Deus, negou a fé. O outro foi sufocado pelas coisas dessa vida, esqueceu que tinha uma cruz para carregar, esqueceu que era cristão. Agora o outro
Jesus diz que caiu em boa terra. E Jesus diz que essa semente, ela deu frutos. Quando João Batista pregava, a pregação de João Batista no Evangelho de Mateus era a seguinte: apresentem frutos de arrependimento. O que é fruto? É um modo de viver, é um comportamento. O apóstolo Tiago diz assim: tu tens fé, eu tenho obras. Pelas minhas obras eu te mostrarei a minha fé, ou pelo meu modo de viver eu direi para você quem é o meu Deus. Não pelo que eu falo, mas como eu vivo é que eu direi a quem eu pertenço, a quem eu sirvo. Teve um pensador chamado Confúcio, e ele diz assim: palavras empolgam, mas é o exemplo que arrasta. Eu chamei o presbítero Anderson esses dias, eu falei: presbítero Anderson, uma liderança, ela deve ser feita pelo exemplo. Nós lideramos pelo exemplo. Jesus está dizendo: a vida cristã é pregada também pelo exemplo. Aquele que é um solo bom, ele produz frutos. Uma sem, veja só, o solo era bom, mas a quantidade de frutos foi diferente, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua época, cada um tem a sua estação. Vai ter gente que vai estar na estação de produzir 100 frutos, vai ter gente que vai estar na estação, Carol, de produzir 30 frutos. Vai ter gente, Rodrigo, que está na estação de produzir 60 frutos, mas o importante, irmã Maria, é que produza. Jesus quer que você produza. Vamos trazer um exemplo da igreja, a Comunidade da Graça. Quando a gente abriu a porta, eu pregava, eu cantava, eu passava o envelope, eu cuidava das crianças, eu regulava o som, eu limpava a igreja. Irmão do céu, eu fazia tudo, amém? Mas o tempo passou, e passou 1 ano e 5 meses. Hoje tem gente que cuida do som, tem gente que canta, tem gente que abre o culto, tem gente que abre a igreja, tem gente que limpa a igreja, tem gente que cuida das crianças, tem membros, a igreja está se mantendo, as pessoas estão vindo, o reino está avançando, nós estamos evoluindo com o que temos. Então isso é os frutos. Tanto a igreja como um todo, como a nossa vida cristã, ela precisa produzir frutos. Eu não sou o mesmo pastor de 1 ano atrás, eu não sou o mesmo pregador de 1 ano e 5 meses atrás, quando a igreja inaugurou, e eu não posso ser o mesmo cristão daqui a 1 ano. Imagina uma criança com 5 anos falando gugu dadá, já não é mais o tempo de falar gugu dadá é quando tem meses, quando tem 5 anos já tem que estar quase sendo alfabetizado, porque nós vivemos conforme a estação. Vai ter estação que vamos produzir 30, vai ter estação que vai produzir 60, e vai ter estação que vai arrebentar, vai produzir 100, mas nós temos que produzir. A ordem de Jesus é que produzamos, Rodrigo, frutos. Eu não posso ser o mesmo pregador de domingo passado, eu não posso ser o mesmo cristão de 1 mês atrás. Eu tenho que dar frutos. É frutos. Domingo agora, a nossa vizinha aqui da frente, ela veio na igreja. A nossa vizinha, como Deus é bom. Mas o que ela viu? Ela viu os frutos. Um dia eu tive a infelicidade de dar ré, e não é que eu bati no carro dela, misericórdia, mas o que eu fiz? Honrei, mandamos arrumar, entregamos o carro, bom testemunho. A gente tem que estar sempre dando frutos. Querido irmão, você precisa dar frutos. Jesus falou assim, ó: a árvore que não dá fruto, ó, corta-se.
e lança ela fora. Meu Deus, eu sou salvo, mas e os meus irmãos, os meus parentes, os meus familiares, os meus vizinhos, os meus amigos? Eu não vou trazer ninguém para a casa do Senhor, eu não vou trazer ninguém para a igreja, eu não vou convidar ninguém. As pessoas não vão ver na minha vida o Deus que me transformou. A Bíblia diz que uma mulher que teve 5 maridos, quando ouviu a palavra de Jesus, bebeu da água da vida, foi na cidade, e a Bíblia diz que toda a cidade de Samaria, é uma linguagem hiperbólica, não foi literalmente todos os moradores, mas a grande maioria da cidade veio até Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Queridos irmãos, a vida cristã, ela precisa produzir frutos, seja no trabalho, seja dentro de casa, que seja 30, que seja 60 ou que seja 100, mas você precisa produzir frutos. Fique de pé, por gentileza. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: a vida cristã, diga, exige a frutificação. Diga, como estão os teus frutos? Você tem produzido? Curva a sua mão. É que ela tem que trabalhar na igreja, porque ser cristão é diferente. Ser cristão é contrário à natureza humana. Ser cristão, queridos irmãos, é exatamente o que Jesus está nos ensinando. Porque ser cristão exige tomar uma cruz e seguir Jesus. E a nossa fé, ela é provada na nossa caminhada com Cristo. Quando eu recém tinha sido alcançado pela graça de Jesus, foi no meu tempo de escola. E lá dentro da escola eu era chamado de tudo que você imagina, e eu recebi todas as coisas. Ô pastor, chegava na sala de aula, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu irmão. E aí, pastor, vai ler o que hoje? E aí eu não dava, porque eu já não era mais o mesmo homem, eu tinha nascido de novo. Já não era mais a mesma criatura briguenta, folgada, arrogante, orgulhosa, não. Aquela criatura já tinha sido sepultada, era um novo homem. Eu tinha uma cruz para carregar, eu precisava dar um bom testemunho. Eu não podia permitir que os desejos desse mundo ou os cuidados deste mundo sufocassem a palavra de Deus no meu coração. E ali começou meu ministério, pregando a palavra dentro do banheiro, ensinando o evangelho, sendo zombado, chacotado, mas permanecendo firme, amando até que eles se riam de mim. E depois Deus foi tão bom que eu consegui fazer amizade com todos, e todos gostavam de mim, né? E o pessoal da sala, ora aqui por mim, pastor, ou iam lá ouvir a palavra, mas eu tinha uma cruz para carregar. Então, queridos irmãos, essa semente, ela não deu frutos, por quê? Porque ela foi sufocada pelos cuidados desta vida. Não esqueça que você é cristão. Não esqueça que você tem uma cruz para carregar. Não esqueça que Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é ser cristão. Aí Jesus, ele continua e ele diz assim: e estas coisas sufocam a palavra e ela não dá frutos. Aquela pessoa também que só quer enriquecer, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para buscar Deus, não tem tempo para se santificar. Então a palavra, ela se torna infrutífera, ela não cresce, ela não dá frutos. E a palavra de Deus no nosso coração, ela tem que dar frutos. Jesus, ele contou uma parábola também, e ele diz assim: que tinha uma árvore que não tinha dado frutos, e o dono daquela árvore iria arrancar
contrário, se não desse fruto, ela seria lançada nas trevas exteriores. Então a nossa vida cristã é nós darmos frutos para a glória de Deus. Então não permita que nada venha sufocar a palavra do Senhor. Você tem uma cruz para carregar. Jesus carregou a sua cruz. Os apóstolos carregaram a sua cruz. A vida cristã, ela não é uma vida fácil. A vida cristã exige renúncias. Amar o inimigo, perdoar quem nos ofende, amar quem nos odeia, orar por quem nos persegue. Se pedir a nossa camiseta, dê também o terno. Se pedir para andar 1 quilômetro, ande 2 quilômetros. Aí Jesus, ele conclui esta parábola no versículo 23, e ele diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Ou seja, a pessoa, ela ouve e ela compreende. Aquela palavra é como uma flecha que rasga o seu peito, que entra dentro do seu coração. Aí ele diz assim, ó: e esse é o que dá fruto. Um produz 100, o outro 60 e o outro produz 30. Perceba que dos 4 solos, só um produziu fruto. Um não chegou nem a crescer, já foi roubada pelos pássaros, já foi roubada pelo maligno. A outra cresceu, aí Jesus explicou, é aquela pessoa que recebeu a palavra com alegria, mas quando veio a dificuldade, esmoreceu, desanimou, abandonou a Deus, negou a fé. O outro foi sufocado pelas coisas dessa vida, esqueceu que tinha uma cruz para carregar, esqueceu que era cristão. Agora o outro, Jesus diz que caiu em boa terra, e Jesus diz que essa semente, ela deu frutos. Quando João Batista pregava, a pregação de João Batista no Evangelho de Mateus era a seguinte: apresentem frutos de arrependimento. O que é fruto? É um modo de viver, é um comportamento. O apóstolo Tiago diz assim: tu tens fé, eu tenho obras. Pelas minhas obras eu te mostrarei a minha fé, ou pelo meu modo de viver eu direi para você quem é o meu Deus. Não pelo que eu falo, mas como eu vivo é que eu direi a quem eu pertenço, a quem eu sirvo. Teve um pensador chamado Confúcio, e ele diz assim: palavras empolgam, mas é o exemplo que arrasta. Eu chamei o presbítero Anderson esses dias, eu falei: presbítero Anderson, uma liderança, ela deve ser feita pelo exemplo. Nós lideramos pelo exemplo. Jesus está dizendo: a vida cristã é pregada também pelo exemplo. Aquele que é um solo bom, ele produz frutos. Uma 100. Veja só, o solo era bom, mas a quantidade de frutos foi diferente, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua época, cada um tem a sua estação. Vai ter gente que vai estar na estação de produzir 100 frutos, vai ter gente que vai estar na estação, Carol, de produzir 30 frutos. Vai ter gente, Rodrigo, que está na estação de produzir 60 frutos, mas o importante, irmã Maria, é que produza. Jesus quer que você produza. Vamos trazer um exemplo da igreja, a Comunidade da Graça. Quando a gente abriu a porta, eu pregava, eu cantava, eu passava o envelope, eu cuidava das crianças, eu regulava o som, eu limpava a igreja. Irmão do céu, eu fazia tudo, amém?
Mas o tempo passou, e passou 1 ano e 5 meses. Hoje tem gente que cuida do som, tem gente que canta, tem gente que abre o culto, tem gente que abre a igreja, tem gente que limpa a igreja, tem gente que cuida das crianças, tem membros, a igreja está se mantendo, as pessoas estão vindo, o reino está avançando, nós estamos evoluindo com o que temos. Então isso é os frutos. Tanto a igreja como um todo, como a nossa vida cristã, ela precisa produzir frutos. Eu não sou o mesmo pastor de 1 ano atrás, eu não sou o mesmo pregador de 1 ano e 5 meses atrás, quando a igreja inaugurou, e eu não posso ser o mesmo cristão daqui a 1 ano. Imagina uma criança com 5 anos falando gugu dadá, já não é mais o tempo de falar gugu dadá é quando tem meses, quando tem 5 anos já tem que estar quase sendo alfabetizado, porque nós vivemos conforme a estação. Vai ter estação que vamos produzir 30, vai ter estação que vai produzir 60, e vai ter estação que vai arrebentar, vai produzir 100, mas nós temos que produzir. A ordem de Jesus é que produzamos, Rodrigo, frutos. Eu não posso ser o mesmo pregador de domingo passado, eu não posso ser o mesmo cristão de 1 mês atrás, eu tenho que dar frutos. É frutos. Domingo agora, a nossa vizinha aqui da frente, ela veio na igreja. A nossa vizinha, olha como Deus é bom. Mas o que ela viu? Ela viu os frutos. Um dia eu tive a infelicidade de dar ré, e não é que eu bati no carro dela, misericórdia, mas o que eu fiz? Honrei, mandamos arrumar, entregamos o carro. Bom testemunho. A gente tem que estar sempre dando frutos. Querido irmão, você precisa dar frutos. Jesus falou assim, ó, a árvore que não dá fruto, ó, corta-se e lança ela fora. Meu Deus, eu sou salvo, mas e os meus irmãos, os meus parentes, os meus familiares, os meus vizinhos, os meus amigos? Eu não vou trazer ninguém para a casa do Senhor, eu não vou trazer ninguém para a igreja, eu não vou convidar ninguém. As pessoas não vão ver na minha vida o Deus que me transformou. A Bíblia diz que uma mulher que teve 5 maridos, quando ouviu a palavra de Jesus, bebeu da água da vida, foi na cidade, e a Bíblia diz que toda a cidade de Samaria, é uma linguagem hiperbólica, não foi literalmente todos os moradores, mas a grande maioria da cidade veio até Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Queridos irmãos, a vida cristã, ela precisa produzir frutos, seja no trabalho, seja dentro de casa, que seja 30, que seja 60 ou que seja 100, mas você precisa produzir frutos. Fique de pé, por gentileza. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: a vida cristã, diga, exige a frutificação. Diga, como estão os teus frutos? Você tem produzido? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos agora. Vou chamar o presbítero Mateus, por favor, presbítero Mateus, me ajuda aqui na oração. Faça uma análise de tudo que você ouviu, todas as sementes que foram semeadas no seu coração. Feche os teus olhos, ore a Deus. Oremos ao Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa levantar pessoas e que essas pessoas possam frutificar diante do Senhor, que essa palavra possa penetrar no coração de todos e possa fortalecer a todo aquele que estava caído, a
todo aquele que precisava de ânimo da parte do Senhor para frutificar diante de Deus. Eu peço que o teu filho, a tua filha possa frutificar quando sair porta fora dessa igreja, dentro da sua casa, no seu trabalho, que possa frutificar aonde colocar a planta dos seus pés, que as pessoas possam olhar para esse irmão, que as pessoas possam olhar para esta irmã e possam ver o Deus de Israel em suas vidas, possam ver que o Senhor Jesus trouxe a transformação para a sua alma e para o seu coração, trouxe a transformação para alguém que estava caído, para alguém que estava derrotado, para alguém que agora frutifica diante do Senhor, para alguém que agora produz diante do Senhor. Que a tua mão esteja estendida diante dessa terra e que a semente que hoje é lançada possa trazer os seus bons frutos, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Pode ser assim.